As profecias de Bill Gates sobre o risco de uma variante pandémica mais transmissível e fatal, o Ocidente afirma que Rússia vai declarar o fim do conflito no dia 9 de maio e o tema de hoje é sobre as forças de segurança. Bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. Precisamos de assimilar primeiro, para nós próprios, valores de honestidade, de verdade e de coragem. Os meus não vão carregar sobre as pessoas. Vamos deixar que isto aconteça. Não apenas por nós. Pelos nossos filhos e pelos nossos netos. O verdadeiro poder é o poder da população. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Habeas Corpus. É o quinto episódio e depois de um pequeníssimo intervalo de uma semana sem episódio, voltamos com um tema que, por todas as razões, é capital e tem a ver com as forças de segurança. E vamos fazer também uma alusão especial ao famoso episódio que se passou frente ao Conselho Superior da Magistratura no decorrer do ano passado. Para a nossa conversa, hoje e como sempre, estamos com o Dr. Rui da Fonseca e Castro. Boa noite, Dr. Rui. Olá, Bruno, boa noite a todos. E hoje temos também uma presença especial, que será uma verdadeira estreia. Connosco hoje está o Vítor, um militar da GNR. Boa noite, Vítor. Boa noite. Boa noite e bem-vindo, Vítor. Obrigado pela presença de todos e sem mais demoras, vamos à atualidade semanal. Notícia desta semana, Bill Gates, e estou a citar a notícia e o próprio Bill Gates, corremos o risco desta pandemia gerar uma variante ainda mais transmissível e fatal. O multimilionário, que em 2015 previu o surgimento de uma pandemia, qual profeta, vem agora apelar ao maior financiamento da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e, segundo o mesmo, falo em nome dos cidadãos do mundo, qual filântropo. Refere também o fundador da Microsoft que, apesar de não ser provável e de não querer ser uma voz da desgraça e da tristeza, ainda não vimos o pior. Sem nos querermos arrogar das qualidades proféticas deste senhor, alguém quer preconizar quando é que chegará esta variante, citando mais uma vez, variante ainda mais transmissível e mais fatal? Bom, antes de mais, eu não otorguei nenhuma procuração ao Sr. Bill Gates, portanto, ele não, em meu nome, ele não está a agir. Não sei se se o resto da população mundial lhe otorgou alguma procuração, mas ele, pelos vistos, ele pensa que sim. Bom, relativamente às variantes, nós temos visto cada vez mais uma série de problemas a surgirem mais recentemente e cada vez com mais intensidade e cada vez mais variados. Agora são as hepatites que afetam crianças pequenas, mas temos visto os problemas cardíacos, enfim, insuficiências renais, as coisas mais variadas, e parece também que muitos cancros, muitos problemas cancerígenos, e portanto temos visto também a propaganda colocar dar como causa para estes problemas ora o calor, ora o frio, ora as alterações climáticas, etc. Portanto, não será difícil ao Sr. Bill Gates e outras pessoas que estejam a trabalhar com ele de inventar alguma nova variante como causa de todos estes problemas. E possivelmente é isso que acontecerá. Se haverá algum vírus efetivamente perigoso, que seja diferente, que seja novo de tudo aquilo que nós temos visto, não me parece, porque senão teriam feito isso já anteriormente. Vítor, tens alguma opinião sobre isto? Achas que se aproxima uma variante ainda mais transmissível e mais fatal? Não, isso para mim é incutir mais medo, que é para as pessoas que estão já adormecidas, que continuam adormecidas, a acreditar que existe o bicho-papão, que procurem mais vacinas. Procurem mais vacinas e que se injetem mais veneno lá nelas e cada vez mais mortos, mais paragens cardíacas, que é o que está a suceder agora. E pronto, é isso.
Agora está a vir, eu andei sempre aí na linha da frente, não vi nenhuma pandemia. O que vi foi uma manipulação do sistema que as gripes e pneumonias trataram-se de Covid. E pronto. Muito bem, e também esta semana, a notícia relativa ao tema do momento, Putin vai declarar o fim da guerra a 9 de maio? Não faz qualquer sentido, citando a resposta por parte da liderança russa. Esta é uma especulação que nasce de algumas personalidades do Ocidente e tem origem no facto de estarmos a aproximar-nos de uma data que é importante para a Rússia, o dia 9 de maio, que é também um dos principais feriados nacionais, e que assinala a vitória sobre as tropas nazis durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Do lado russo, diz que estas especulações são infundadas. A importância da data é, portanto, indiscutível, mas, quanto às previsões que estão a ser feitas, o que acham que vai acontecer? O conflito termina, há uma declaração formal de guerra, uma vez que até aqui Moscovo tem evitado o termo, ou seguiremos como até aqui numa evolução dia a dia? Bom, eu não me parece que seja possível ou que seja provável um cessar ou uma declaração de fim da guerra, de fim de guerra unilateral pela Rússia, porque isso implicaria a saída da Rússia do leste da Ucrânia. E não me parece que isso venha a acontecer. O que eu ouvi é que poderia haver a possibilidade de uma declaração oficial, formal de guerra da Rússia à Ucrânia para, dessa forma, da Rússia ter a possibilidade de um recrutamento em larga escala de militares. Porque parece, não tenho a certeza, não é a minha área, que enquanto não fizer essa declaração formal de guerra, fica relativamente limitada no que diz respeito ao contingente que pode colocar no teatro de operações. Bom, o que eu tenho visto é uma escalada muito perigosa da guerra e eu espero que nós não estejamos na iminência de algo muito grave. É isso que eu espero. Bom, eu diria que se o Kremlin até agora ainda não usou o termo guerra, terá certamente razões estratégicas para o fazer. Vítor, achas que vai continuar assim? Achas que algo vai mudar neste acontecimento? Eu creio que vai continuar. Vão continuar porque isto é a agenda a seguir o seu caminho normal. É o que está a acontecer, é o aumento de combustíveis, o aumento de sei quê, depois é tudo a guerra. A guerra está a servir como uma margem de manobra de distração, que é para eles continuarem a avançar depois no resto e ocultarem as mortes que estão a acontecer após vacinação, a nível mundial. Essa é a minha teoria. Agora estou certo, estou enganado, mas pelo que vejo, pelo que vou vendo, é o que está a acontecer. Tenho pena pelas pessoas que estão a sofrer, mais uma vez, mas, inocentes, crianças e tudo isso. Faz tudo parte do plano dessa grande elite mundial. É a minha opinião. Muito bem, e passamos então para a segunda parte do nosso episódio, a atividade de habeas corpus. Esta semana, Dr. Rui, houve uma audição, uma nova audição, no dia 3 de maio, desta vez por razões diferentes das anteriores. Quer explicar-nos como foi e em que consistiu? Bom, trata-se de um segundo processo disciplinar que foi instaurado contra mim. O primeiro, neste momento, está para decisão no Supremo Tribunal de Justiça. Ainda não há decisão sobre a impugnação que eu apresentei. E este é um segundo processo disciplinar. Um processo disciplinar que compreende no seu objeto o que aconteceu de fronte do Conselho, no dia da minha primeira audiência pública, as minhas declarações sobre o Sr. Ferro Rodrigues e outras declarações que eu fui tecendo ao longo dos tempos contra a ZAI, contra o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, enfim,
tudo factos que eu assumi, porque eu assumo todos os factos e sobretudo, quando se trata de declarações, assumo-as, e tive a oportunidade de exercer a minha defesa que se prolongou durante cerca de, acho que foram mais de 3 horas. E o que esperar? Bom, o que esperar parece-me que a decisão está praticamente tomada, tal como no outro caso, deverá ser de demissão, e é preciso ter muito receio de uma pessoa para admitir 2 vezes, que é o que está a acontecer comigo. Mas eu gosto que as pessoas tenham receio, e têm razão para ter receio, porque o país está a mudar, e está a mudar profundamente, e isso provoca medo na elite parasitária instalada. E 10 de junho, em Braga, vamos ter um evento organizado pela Habeas Corpus, Portugal Livre Portugueses Soberanos, e acontece por ocasião do feriado Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O que esperar deste evento, Dr. Rui? Bom, é um evento novamente, de contra-manifestação ou de contra-comemoração. Como se sabe, as comemorações do 10 de junho vão ter lugar em Braga, as comemorações oficiais, e vai lá estar presente toda a elite parasitária que ocupa o país já há 48 anos e que não tem qualquer legitimidade para comemorar o Dia de Portugal. Portanto, é uma usurpação da data, que é feita pela elite parasitária, e nós lá estaremos para efetivamente celebrar legitimamente o Dia de Portugal, que poderia ser outro dia. Esta data é uma data que coincide com a hipotética data da morte de Luís Vaz de Camões, mas nós temos outras datas em Portugal, como por exemplo o 24 de junho, que foi a Batalha de São Mamede, o 5 de outubro, que foi o Tratado de Zamora. Mas o 10 de junho é utilizado como, já antes do 25 de abril, era utilizado como o Dia de Portugal, e nós vamos proceder à verdadeira e única legítima celebração do Dia de Portugal em Braga, em contra-comemoração da elite parasitária. Terceira parte do nosso episódio, o tema que vamos desenvolver, a que eu dei o título Os Senhores Não Vão Carregar Sobre as Pessoas. No dia 7 de setembro de 2021, representou um marco determinante na vida da Habeas Corpus e do próprio Dr. Rui da Fonseca e Castro. Existe um antes e um depois. Preparava-se para a sua audição no Conselho Superior da Magistratura, quando, momentos antes de entrar, foi informado que a polícia avisara que estaria em vias de usar a força para dispersar as pessoas ali presentes, caso estas, que ali se manifestavam pacificamente, não colocassem as máscaras de proteção individual ou mantivessem o famoso distanciamento de segurança. Tentando que não se repetisse o episódio vivido meses antes, no mesmo local, com uma carga policial sem paralelo em pessoas que se encontravam a assinalar o seu apoio, confrontou os elementos da PSP que se encontravam no local, imagens essas que viriam a tornar-se virais, indagando, naquele momento, quais as ordens que estes tinham e advertindo-os de que não carregassem sobre as pessoas, sendo esta a própria expressão utilizada pelo Dr. Rui. Depois deste dia, multiplicaram-se as entrevistas, tanto em canais de televisão como nas várias plataformas presentes na internet, tornando-se conhecido pelo mundo fora como o Juiz Sem Medo, o Juiz do Povo, entre outros nomes que íamos lendo por aí. Por outro lado, no plano interno, acentuou-se uma campanha intensa de cancelamento da sua pessoa, de manipulação dos acontecimentos, e um dos universos onde mais se sentiu isso foi, efetivamente, no seio das forças de segurança. Dr. Rui, já passou algum tempo e já teve a oportunidade desde então de contactar por várias vezes com outros elementos das forças de segurança. Como tem sido este contacto e as impressões mais recentes com que tem ficado? Bom, eu tenho contactado ocasionalmente com elementos, agentes e militares das Forças de Segurança Pública, e até agora a experiência tem sido muito positiva. Eu estou a falar do contacto, o contacto pessoal, que por uma razão ou outra, há pessoas que chamam a polícia por minha causa, porque já tive alguns episódios, ou no aeroporto, ou numa farmácia, ou aqui ou ali,
e a polícia, pelo menos naqueles momentos, e eu não tenho razões para duvidar da sinceridade dos elementos que acorrem ao local, estão extremamente sensibilizados para o que está a acontecer, para os problemas que o país está a enfrentar, para os problemas deles próprios, que também são muitos e graves, e, portanto, no fundo sabem que nós estamos do lado do bem. E isso é importante, é a experiência que eu tenho tido. Eu sei que existe uma um certo, como é que eu ia dizer? Existe um certo receio, houve uma certa, não diria receio, uma certa rejeição a partir do momento em que aconteceu aquilo no dia 7 de setembro, mas não é essa a experiência que eu tenho tido. Muito bem. Na verdade, foi um episódio que gerou algum ceticismo, e instalou-se um sentimento de desagrado com a figura do Dr. Rui naquele momento. Vítor, este sentimento ainda permanece? Modificou-se? Desde esse acontecimento, eu creio que muitos dos camaradas meus, se calhar mais na Polícia de Segurança Pública, ficaram com uma imagem mais negativa do Dr. Rui. Porque sentiram-se ali um bocadinho, pronto, sentiram-se, tipo, pá, acho que foi isso. E então aquele pessoal que ainda não tem, há muitos camaradas meus que ainda usam máscara, já não é obrigatório. Nunca foi, mas pronto, é tal como. E pronto, entretanto outros, tipo, eu via as coisas de maneira diferente, né? Eu também já algumas vezes estava na sala da audiência e também levei os recados do juiz e só tive que baixar as orelhas e entrar no meu lugar, né? Que é mesmo assim. Existe uma hierarquia, a gente praticamente só informa as entidades administrativas competentes e depois as entidades administrativas competentes é que farão um juízo da situação. Neste caso, tipo, quando a gente faz uma detenção de alguém, leva a tribunal, quem vai decidir e quem tem ali a autoridade de decidir qual vai ser a pena né, da pessoa, por aquele crime, é o juiz. Não sou eu só tenho que relatar os fatos. Eu também vi as imagens e tipo, são umas imagens um bocadinho assim, não vou comentar essa parte, porque pronto, cada um faz o seu serviço como acha que tem que fazer, Umas imagens que impressionam, claro. e um bocadinho, porque tipo, epá, não há ali criminosos, né? Não estava ninguém a partir nada, ninguém estava a ser desordeiro, a um ponto que, pronto, de mandarem uma carga, mas isso sou eu. Existem comandos, se acharam que deviam fazer a carga, pois ele deve saber. Eu pessoalmente, eu percebo alguma da posição dos elementos das forças de segurança, na medida em que existem elementos das forças de segurança que entendem que de facto estamos a tentar debelar, estamos a deparar-nos com uma ameaça, com um vírus que precisa que se cumpram medidas de afastamento, medidas de proteção individual. Mas, Dr. Rui, na verdade é que naquele acontecimento, naquelas imagens que correram o mundo, aquilo não era uma questão pessoal. Aquilo não era o Dr. Rui contra o polícia A, B ou C. Aquilo era uma questão de salvaguardar a integridade de manifestantes, de que se respeitasse o direito à liberdade de manifestação das pessoas, e não era uma questão contra o polícia que naquele momento estava à sua frente. Há vários aspectos. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto detalhadamente na audiência pública, agora do dia 3, da passada terça-feira. Bom, há vários aspectos a levar em consideração. O primeiro aspecto é o seguinte. Eu sabia, tinha a certeza que mal pusesse os pés dentro do edifício do Conselho Superior da Magistratura,
que a ordem que aqueles polícias tinham era para dispersar uma manifestação pacífica sob o pretexto das pessoas não estarem a usar máscara nem estarem a cumprir o distanciamento físico. E, portanto, naquele momento, eu tinha que fazer o que fosse necessário para garantir que aquelas pessoas não seriam vítimas de violência. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a polícia estava ali a obedecer ordens, já tinha obedecido ordens no dia 16 de abril, quando carregaram sobre as pessoas, quando dispersaram uma manifestação pacífica, procederam a detenções, estava a cumprir ordens políticas. E isto é preciso também perceber, e é preciso que as polícias também percebam, que quando estão a cumprir ordens políticas, estão a ser instrumentalizadas para reprimir a população. E isso, e têm também que entender que nesses momentos a população, e eu faço parte da população, a população não irá estar do lado deles, porque estão a cumprir ordens de político. E era ainda o Sr. Magina da Silva, o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. Bom, o que eu tive a oportunidade de explicar, e parece-me que é algo que as pessoas têm dificuldade de entender, é que nós, em Portugal, nós tínhamos um ordenamento jurídico que não desapareceu com as resoluções da Presidência do Conselho de Ministros. Não desapareceu o ordenamento jurídico. E há um direito, que é o direito de manifestação, que nunca foi afastado, nem poderia ser afastado. E acresce que existia uma lei, que era a lei, digamos, agora para facilitar, a lei da máscara na rua, que estabelece as consequências das pessoas não usarem a máscara na rua, que é a autuação pela contraordenação e, no limite, após a cominação pelo crime de desobediência, a detenção. Mas a cominação pelo crime de desobediência tem que ser individual, não pode ser genérica. Não se pode cominar o crime de desobediência a um conjunto de pessoas, tem que ser uma a uma. E, portanto, dá trabalho fazer as coisas bem feitas. Eles, naquele momento, não tinham nem interesse em que as pessoas fossem autuadas pela contraordenação, nem tinham interesse em deter as pessoas pelo crime de desobediência. Eles tinham um objetivo. O objetivo era dispersar uma manifestação pacífica, comunicada previamente, e que eles não queriam que tivesse lugar ali. É um receio que ainda existe em relação a habeas corpus, em relação a mim, e se depender de mim vai ainda aumentar esse receio, porque eu vou fazer os possíveis para continuar a abalar este regime oligárquico, nepotista, cleptocrático, pedófilo e genocida. Bom, e portanto não havia nenhuma razão, nem para aquele contingente, nem para qualquer dispersão da população. E foi isso que eu tive a oportunidade de explicar. E os polícias também muitas vezes têm que entender. Eu estou a favor deles, não sou inimigo, antes pelo contrário. Eu quero aproximar-me das forças de segurança. Mas têm que entender que têm que resistir à instrumentalização que deles é feita para reprimir a população. Precisamente, e esta instrumentalização não será uma coisa abstrata. A partir do momento em que se leva homens e mulheres a acreditar que existe um vírus altamente letal, e esses homens e mulheres, neste caso, polícias, guardas, estão capazes de ignorar o próprio juramento, ignorar as próprias leis que conhecem, para poder debelar este vírus, o famoso vírus. Então, a partir desse momento, foram instrumentalizados. Saindo aqui do âmbito deste acontecimento, frente ao Conselho Superior da Magistratura, e sobre o famoso subsídio de risco, gostava de ouvir a vossa opinião. Este é um tema, é um item pelo qual as forças de segurança levaram anos de protesto, anos de luta. O valor que inicialmente foi avançado seriam 31 euros,
Eu acho que é uma afronta para com a natureza das funções das forças de segurança e, na sequência de uma forte contestação e pressão das estruturas sindicais das forças de segurança, em setembro passado o valor foi revisto para 100 euros. Vítor, os militares estão satisfeitos? Entendem que este valor faz justiça à natureza das funções? Nada satisfeitos, mais uma vez. Isto é dar aquele resultado, dar aquele chupa-chupa para a criança para ela calar o choro. Brincam com profissionais, brincam com pais de família, com mães de família. Isto é, não sei onde é que isto irá parar. Bom, é óbvio que este subsídio de risco veio para pacificar um pouco a contestação dentro das forças de segurança, mas o problema de fundo mantém-se e vai manter-se com este regime. Como sabem, eu não identifico o regime com um governo, com um determinado governo, identifico o regime com uma coisa, com algo mais amplo, com forças ocupantes que se instalaram em Portugal já há 48 anos. Mas, no que diz respeito às forças de segurança, o problema mantém-se e vai se manter. E o problema é que um salário de um agente da PSP ou de um militar da GNR não lhe possibilita dar uma vida confortável a ele e à sua família, ou com 1, 2 ou 3 ou 4 filhos. E isso é impossível. E, portanto, acabam por ser instrumentalizados quando dá jeito e acabam depois por receber umas esmolas quando a contestação aumenta, mas o problema será sempre o mesmo. Estamos a falar de um regime que é parasitário e, como todos os regimes parasitários, suga todos aqueles que não pertencem ao seu círculo, ou seja, ao regime parasitário. E as polícias são um dos segmentos, um dos setores da população que não pertence à elite parasitária, portanto, se não pertence à elite parasitária, é o hospedeiro dos parasitas, e é o caso. Vítor, os polícias e os guardas, os militares da Guarda Nacional Republicana, têm esta percepção de que existem dois segmentos. Existe um clube, que é uma elite, estanca em si, e depois existe o resto, que é a população, e nessa população está também dilatada as pessoas que fazem parte das forças de segurança. Os militares percebem isso? Percebem que não fazem parte desta elite? A gente sabe o que é que se passa. Outros não fazem ideia da situação em questão. Qual é a sua posição neste mundo? Simplesmente isto, como outras pessoas, noutras posições, noutros trabalhos, por aí fora, porque mesmo a gente observamos nestes 2 anos e meio que dentro de todas as profissões existiram os cheios de medo do vírus, né? E existiram aqueles mais céticos a isso, e havia as pessoas que se questionavam, que as coisas não davam, não faziam, não tinham uma lógica, não tinham a lógica normal que a gente estava habituado. Por exemplo, eu estudei biologia e sei que o vírus é muito pequenino, é muito pequeno. Uma bactéria é maior que um vírus. Havia essas diferenças. Na tropa, isso é que eu acho assim, um bocado mais. Como eu digo assim, como é que há pessoal que foi militar e teve instrução da máscara NBQ, e fato NBQ, né? De ataques nucleares, biológicos e químicos, e só era possível sobreviver a um dito vírus criado no laboratório com esse fato. Precisamente. Okay? Isso é um excelente ponto. Pronto. E mesmo assim, nada impedia da pessoa ser contagiada. Bastava colocar, selar mal a máscara e foste.
Ora, isso tudo, ou não ter lógica, na minha maneira de ver, né? E quando eu comecei a ver no princípio, nós não tínhamos qualquer tipo de equipamento e andávamos na linha da frente, isso gerou-me dúvidas, né? Começou-me a gerar dúvidas e comecei a ver que afinal isto não batia certo. Depois começaram a dizer que o vírus caía no chão, que era pesado. E disse, ok, tá. E depois estava no. Depois já tínhamos que lavar a mais de 60 graus a roupa. Eu disse, epá, que é isso? E assim, então vou com o cão lá fora, volto a vir, morremos todos cá em casa. Não é? Não tem lógica. Só que depois, com o tempo, as pessoas não morriam. Epá, estava à espera de ver as pessoas a cair no meio da rua. Como aparecia lá na China, aquela coisa, os gajos a cair. Não é? Aparecia. Mas isto, as funerárias estavam na mesma, os hospitais vazios, né? Eu cheguei em serviço ao hospital, que a gente vai várias vezes ao hospital, ou para quando eu estou a fazer análise de sangue, ou levar um doente de psiquiatria à sua consulta. Pronto. E os hospitais estavam vazios, as camas estavam vazias, tudo estava vazio. Só na televisão é que havia pandemia. E tenho outros camaradas que acreditavam mesmo no bicho papão. Era a televisão, a televisão, a televisão. Seguiam a narrativa e pronto. E, claro, e depois havia aqueles excessos cometidos devido ao medo. Ao medo que já estava incutido pelas televisões, não é? Claro, pela hierarquia, né? É mais Ora, ordem. está. Ó Vítor, deixa-me interromper-te só para pegar nesse ponto que é essencial. Esses excessos são precisamente aqueles excessos que a gente falava há pouco, que o Dr. Rui falava, que é quando os polícias ou os guardas estão dispostos a cometer excessos porque acreditam ou foram dados a acreditar que estamos perante um vírus que é letal e que por essa razão é preciso ignorar a Constituição, um bloco de direitos que tínhamos como assente, como intangível, então houve uma verdadeira instrumentalização. Há uma instrumentalização bem sucedida. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E tipo, a gente não podia questionar, né? Por muito que fosse contra a minha vontade e a vontade dos camaradas, porque a gente tentávamos fazer um serviço de uma maneira tipo a não obrigar a não obrigar diretamente aquela pessoa a efetuar aquele determinado a cumprir uma certa ordem que ia contra a Constituição da República Portuguesa, não é? Percebes? Eu nunca obriguei ninguém a colocar uma máscara, por exemplo. Claro. É o direito à identidade da pessoa. Não quer usar, não usa. E eu sei que o pano também não vai ajudar em nada, não vai salvar a vida, não vai ser imortal. Eu próprio também não, quando podia, não usava. Precisamente, é nesse equilíbrio entre aquilo que é a pressão das hierarquias, a pressão até da sociedade e aquilo que os elementos das forças de segurança que estão despertos sabem que é o limite até onde podem ir, é esse meio termo, esse equilíbrio que é difícil, é muito difícil. Força, Dr. Rui. Bom, é preciso que se entenda que esta manipulação e esta instrumentalização, a manipulação, é óbvio, fomos todos sujeitos a ela. Algumas pessoas conseguiram emergir da mesma para ver a realidade, para conseguir observar a realidade e analisar a realidade sem interferência, mas a maioria da população foi completamente manipulada. As forças de segurança foram manipuladas, mas não apenas as forças de segurança foram manipuladas para poderem ser instrumentalizados, o que é um pouco mais grave. Mas os polícias são tão manipuláveis quanto outros setores da sociedade. Não são criaturas, não são seres, pessoas mais sujeitas à manipulação do que outras, mais vulneráveis, porque nós vemos que os médicos foram, e os médicos têm a obrigação de saber melhor, têm a obrigação de estudar, e são altamente qualificados, têm um nível de educação altíssimo,
E eu ontem não, na terça-feira, estava na presença de um ex-presidente do Tribunal Constitucional, na minha audiência pública, estava na presença de professores catedráticos, um professor catedrático da Universidade de Coimbra, extremamente conceituado, e duas pessoas que têm resistência em perceber aquilo que está à frente que está à frente delas. E são pessoas com um nível de instrução, de educação, que estão no meio académico, que estão no topo dos topos em Portugal da atividade jurídica e judiciária e não conseguem perceber aquilo que está na frente deles. E, portanto, os polícias não são mais ou menos vulneráveis que as outras pessoas à manipulação. A gravidade, no caso dos polícias, é que a sua vulnerabilidade à manipulação, tal como outras profissões, foi um passo para serem instrumentalizados na repressão da população, porque isso aconteceu e, infelizmente, aconteceu de uma forma muito, muito grave durante os últimos 2 anos. Muito bem, passamos então para a quarta parte do nosso episódio, resposta a questões de seguidores. Pergunta para si, Dr. Rui. Percebo o lado dos polícias, mas eles são homens e mulheres como nós e um dia isto também lhes pode tocar. Às vezes é preciso questionar as ordens que se recebe. Bom, acabamos por já falar um pouco disto. Quer acrescentar alguma coisa? Bom, não há muito a acrescentar. Muitas vezes temos mesmo que questionar as ordens que recebemos. Isto não tem a ver com nenhum apelo para a rebelião e, sobretudo, não é um apelo para à rebelião no seio de corporações que dependem para o seu funcionamento da observância, do respeito pela cadeia hierárquica, que deve ser respeitado, mas o respeito pela cadeia hierárquica tem como limite a legalidade. E tem como limite a legalidade e, sobretudo, a legalidade quando os atos são ofensivos de direitos e liberdades fundamentais. E isso é algo que a própria Constituição nos diz que nós temos que desobedecer a ordens, desobedecer no sentido nosso, cidadãos, que não somos obrigados a obedecer a ordens que afetem ilegalmente, inconstitucionalmente, os nossos direitos e liberdades fundamentais, e os elementos das forças de segurança pública não devem obedecer a ordens que ilegalmente e inconstitucionalmente afetem os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. E Vítor, se os polícias juraram cumprir a Constituição, por que permitiram, tantas vezes nos últimos 2 anos, que esta fosse completamente ignorada? Isso justifica só apenas com uma palavra: medo. Nem mais. Bom, resposta concisa. Resposta concisa e acertada, a meu ver. Medo gera manipulação e gera aquilo que temos falado aqui ao longo deste episódio, instrumentalização. Foi um gosto ter-vos aqui. Obrigado, Vítor. Obrigado eu pela oportunidade. Foi uma conversa extremamente interessante e acho que foi evoluindo de interesse, de densidade, de qualidade ao longo do episódio. Dr. Rui, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Posso só dizer uma última coisa? Claro que sim, claro que sim. Só aqui para acrescentar, um apelar às pessoas que não tenham medo de exercer os seus direitos, vão à justiça, exerçam o vosso direito, não tenham medo. Sejam sempre, claro, ordeiros, disciplinados, ok? Mas, não é preciso faltar ao respeito a ninguém. Simplesmente é exercer o direito, ok? Somos seres humanos e temos a nossa Constituição da República Portuguesa, que está acima de tudo. E há que a respeitar. Ok? Ninguém está acima da Constituição. Ninguém. Nem o patrão, nem o polícia, nem o juiz, ninguém. Não está. Ok? Nem o Presidente da República está. Tá? Entendam isso. E exerçam os vossos direitos. É só. E não tenham medo. Porque o medo
é que nos traz assim. Está a acontecer o que está a acontecer. Estamos a atropelar tudo e todos, estamos a desrespeitar as pessoas, estamos a cometer crimes graves, crimes de coação, crimes de discriminação social. Isso não pode acontecer. Perdeu-se aqui um bocado da realidade. Há pessoas que não perderam completamente a realidade das coisas e desconhecem completamente os seus direitos. Isso não pode acontecer. Totalmente, Vítor. Obrigado. Doutor Rui, Nada. obrigado. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Vítor. Obrigado a todos que nos ouviram e até para a semana. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Telegram e hoje despedimos-nos com uma citação que podia ser um repto para os polícias, para pensarem na carreira que querem, no país que querem. Nunca se pode concordar em rastejar quando se sente o ímpeto de voar. Helen Keller. Obrigado a todos. Boa noite.